Olá, tudo bom? Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao nosso canal Vida em Oração. Aqui realizamos estudos da doutrina espírita através de leitura de livros às terças e quintas. Às terças estudamos um livro voltado à doutrina espírita. Atualmente estamos estudando Os Missionários da Luz, da coleção de livros do André Luiz, através do Chico Xavier. E às quintas-feiras estudamos um livro da base da doutrina espírita. Atualmente estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Então, se for novo, se inscreva em nossa página, se inscreva em nosso canal, nos siga nas redes sociais, para que possamos juntos aprender, esclarecer nossas dúvidas e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus à luz do Espiritismo. Contamos com o apoio de todos. Atualmente nosso canal no YouTube está pequeno ainda. Temos uma base boa de pessoas na nossa página do Facebook. Porém, o Facebook ele deleta os nossos estudos a cada 30 dias. Por isso estamos migrando aos poucos para o YouTube, porque o YouTube mantém as coisas no ar. Então, se puder, por favor, insisto, se inscreva e nos ajude. Quando chegarmos em 50 inscritos, poderemos voltar a fazer lives. Sim, nós gravávamos lives, não apenas o áudio como eu venho fazendo. E o legal das lives é que dá para serem um pouco mais longas, porque como são transmitidas ao vivo, eu não preciso gravar, depois postar na plataforma. O que, além de ocupar um espaço no celular, demora bastante tempo, né? Então, conto com o apoio de todos. Nossos estudos estão divididos de que forma? Iniciamos com uma prece de abertura, fazemos o estudo da noite, as vibrações e a prece final. Bom? Então, vamos assim, acalmando nossos pensamentos, aquietando nosso coração, focando nossa mente no estudo dessa noite e agradecendo a Deus nosso Pai a oportunidade de aqui nos reunirmos em seu nome, na presença do nosso Mestre Jesus, acompanhado dos nossos benfeitores e nossos mentores espirituais que nos conduzem até este momento, que preparam todo este ambiente e nos auxiliam no aprendizado e no entendimento dessa noite. Obrigado, Pai amado, por tudo, por tanto e por cada um de nós. Fiquemos na luz e na paz de Deus nosso Senhor, que assim seja, graças a Deus. Bom, estamos no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. É talvez um dos maiores capítulos, pois ele se dedica a preces espíritas. Como eu faço essa introdução já há algumas semanas e venho frisando sempre, o Allan Kardec deixa claro que o intuito desse capítulo não é nos passar orações para serem decoradas, mas sim preces para servirem de inspiração, pois segundo ele, já naquela época, muitos alegavam não fazer orações ou preces por não saberem o que falar, como se dirigir a Deus, como pedir algo, como agradecer por algo. Eles falavam que isso era coisa dos sacerdotes, dos que conheciam, dos que falavam bem, que as pessoas simples não conseguiriam. E ele deixa claro que os espíritos explicam algo que Jesus mesmo explicou, que a verdadeira oração não está nas palavras bonitas, rebuscadas, não está no bem falar, e sim está no sentimento envolvido. Aquela oração que vem do coração, muitas vezes não precisa nem ser dita. Quando a pessoa agradece e é de coração, um simples obrigado, Senhor, já valeu mais do que meia hora de uma oração longa e cheia de palavras bonitas. Ele até cita o exemplo em um trecho aqui da passagem do Evangelho em que Jesus está falando com os fariseus, né? Que eles são como sepulcros caiados, né? Bonitos por fora e podres por dentro. Que eles falam por horas e horas, mas não entregam nada, né? Não agregam nada, né? Estão vazios por dentro. E pior ainda, podres. Então, o Kardec trouxe uma sequência de preces, se vem trazendo,
de forma a nos inspirar, para que no momento que a gente quiser pedir algo, agradecer por algo, né? A gente lembre dessas preces que estão aqui no livro e se inspire, não recitando-as, mas sim relembrando, né, daqueles trechos estudados, tá bom? Então sempre faço essa introdução, e porque esse capítulo realmente ele tem essa ideia, né? Tem esse propósito. O tema de hoje é uma prece para pedir um conselho. Então, a explicação do Kardec. Quando ficamos indecisos quanto a alguma coisa que temos por fazer, devemos propor-nos antes de tudo as seguintes questões: o que eu pretendo fazer pode causar algum prejuízo a outra pessoa? 2. Pode ser útil a alguém? 3. Se alguém fizesse o mesmo por mim, eu ficaria satisfeito? Se o que temos de fazer só interessa a nós mesmos, é conveniente pesar as vantagens e desvantagens pessoais que podem nos advir. Se interessa a outros e estamos fazendo bem a um, pode resultar em mal para outro. É igualmente de conveniência pesar as vantagens e desvantagens. Afinal, mesmo para as melhores coisas é necessário considerar a oportunidade e as circunstâncias, porquanto uma coisa boa por si mesma pode dar maus resultados em mãos não hábeis, ou se não for conduzida com cuidado e delicadeza. Em todo caso, pode-se sempre pedir a assistência dos espíritos protetores, lembrando-nos desta máxima sabedoria: na dúvida, abstém-se. No capítulo 28, número 38. Acho que a gente vai estudar ainda, porque o 28 é o que a gente está agora, e o número 38 a gente não chegou. Esse aqui que a gente está é o número 24. Ele fala uma coisa interessante, antes de a gente entrar na prece. Na dúvida do que fazer, se abstenha, não faça. Se você tem dúvida se aquilo que você vai fazer pode fazer bem ou não para você, ou bem ou não para outras pessoas, na dúvida, não faça. Interessante. A prece que ele sugere: em nome de Deus Todo-Poderoso, vós, bons espíritos, que me protegeis, inspirai-me a melhor decisão a tomar, na incerteza em que me encontro. Dirigi o meu pensamento para o bem e desviai a influência dos que tentam me enganar. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma prece sucinta, uma prece curta, que serve de base para o momento que a gente estiver em dúvida sobre alguma coisa, sobre algo a fazer, né? Queridos irmãos, espíritos protetores que nos auxiliam sempre, em nome de Deus, nosso Pai, me inspira a tomar a melhor decisão, pois estou na dúvida. Direciona meu pensamento para o bem e tira de mim as influências que podem estar ali só me enganando. Porque você já viu aquelas vezes que você quer fazer algo que parece ter a melhor das intenções e no fim não faz bem para ninguém? Não faz bem para você, não faz bem para as pessoas em volta de você, não faz bem para aquele ser que você quis ajudar. E no fim das contas aquilo ali não serviu para nada. Só deu dor de cabeça. É mais ou menos isso. Tem que tomar cuidado com as influências que a gente está recebendo nesse sentido, né? E pedir a Deus e aos bons espíritos que nos acolhem, que nos cercam o tempo todo, o auxílio necessário e o entendimento necessário. Então, de novo, não é para a gente decorar, mas para a gente ter isso em mente, né? Como já nos orientaram algumas vezes, né? Peçamos ajuda e nos coloquemos na posição de estarmos dispostos a auxiliar. Mas mais do que dispostos a auxiliar, nos declaremos dispostos a ser úteis. Então, eu até falo por experiência própria. Eu já incluí nas minhas orações a seguinte passagem, vamos dizer assim, né?
Eu falo: Senhor, queridos irmãos, se eu puder ser útil em algo que precisem, contem comigo. Seja durante meu período acordado, seja durante o período do sono do corpo físico. Se eu puder ser útil, por favor, me chamem. Mais ou menos assim, nesses termos, né? Não precisa ter palavras lindas, não precisa ter todo uma reverência, mas é mais ou menos assim. Se eu puder ajudar, se eu puder ser útil em alguma coisa, por favor, não esqueçam de mim, contem comigo. Estou aqui para ser útil. E eu peço isso durante minhas orações pela manhã, para que eu possa ser útil no meu dia. E peço durante minhas orações da noite, para que eu possa ser útil durante meu período de sono. Pois também é um período em que trabalhamos. E se pudermos nos colocar em posição de ser úteis, com certeza seremos aproveitados. Da mesma forma que, se pudermos solicitar que, por favor, nos auxilie, nos inspire a fazermos o que é certo, para quem precisa, que possamos ser úteis para as pessoas que nos cercam, também os encarnados, que a gente consiga ser útil. E aí nesse ponto, você também não vai ter dúvida do que fazer, porque você vai ver onde você é útil, onde você não é útil. E aí, sendo útil, você já vai saber que ali você vai estar fazendo algo de bom, tá? As preces estão sendo estudos curtinhos. Mais pra frente vão vir alguns um pouquinho maiores. Temos ainda um bom número de páginas. Diria que estamos nem na metade do capítulo, tá? E a cada semana... mas vai vir uma parte de preces pelos espíritos, pelos que desencarnaram. Vai ser interessante. Essa aqui é grandinha. Interessantíssimo. Vai vir pelos doentes. E aí termina. Temos aí umas 20 páginas ainda, tá bom? Umas 20 e poucas páginas. Vamos aos pouquinhos, acrescentando cada semana um pouquinho mais do nosso conhecimento e aprendendo um pouco mais. Bom, espero que estejam gostando. Deixem seus comentários, suas dúvidas. A gente pesquisa, a gente indica a leitura, a gente procura fontes. O importante é que nenhuma dúvida é desnecessária, nenhuma pergunta é boba. Tudo é válido, porque a doutrina espírita deixa tudo às claras. Em nenhum momento ela fala que isso não pode ser perguntado, que isso não pode ser ouvido por pessoas que são leigas, enfim. Não. O conhecimento, ele é um dos pilares da doutrina espírita. Tá bom? Então vamos assim, aproveitar que já fizemos a nossa prece para os bons espíritos que nos acompanham e que eles estão ao nosso lado neste momento, para nos unirmos em oração e vibração por todos aqueles irmãos que estão necessitados. Que os nossos melhores pensamentos, nossas melhores energias possam ser direcionadas a todos esses irmãos que estão passando por dificuldades. Que o amor de Deus alcance a cada uma dessas pessoas que estão em nossos pensamentos e corações neste momento. Vibremos também por todos os irmãos que se encontram em situação de rua, que não têm onde dormir, não têm o que comer, não têm o que vestir ou o que beber. Que é auxílio necessário, prato de comida, cobertor, a roupa, chegue através das mãos amigas, mãos direcionadas à caridade, mãos que amparam. Vibremos por todos os irmãos que se encontram adoentados, muitas das vezes internados, sofrendo em leitos de dor, em hospitais, em clínicas de repouso, em clínicas de recuperação, em clínicas psiquiátricas. Peçamos a Deus, nosso Pai, que os nossos bons irmãos, através dessa boa energia, levem os remédios necessários,
os curativos, os bálsamos para aliviar essas dores, para que esses irmãos tenham a certeza de que Deus nosso Pai nunca nos desampara mesmo nos nossos piores momentos. Pelo contrário, Ele ampara ainda mais. Vibremos ainda pelos nossos irmãos que se encontram encarcerados, cumprindo penas nas casas de detenção, para que possam esta noite pensar e repensar aquilo que fizeram, o mal que causaram e as formas que vão ter para reparar este mal e as oportunidades que terão quando recuperarem sua liberdade. Vibremos ainda pelos encarnados e desencarnados que estão conosco. Que o amor de Deus toque cada um desses corações, lhes dê a força, o caminho e a certeza de que o amor de Deus nunca nos desampara. Vibremos por nossa casa, por nossa família, pelos nossos parentes, amigos, colegas e conhecidos, irmãos de jornada, amigos de caminhada. Vibremos por nossos vizinhos, os mais próximos, os mais distantes, os mais tranquilos aos mais agitados. Por todos esses que vivem no nosso entorno, nesta mesma psicosfera, partilhando de nossos pensamentos e nossas energias, a energia de nossas casas. Que o amor de Deus habite cada um desses corações, cada um desses lares. Que os bons irmãos levem bons fluidos, que fluidifiquem a água dessas casas e permitam que os irmãos, ao consumirem dessa água, aproveitem melhor ainda as energias que tanto necessitam. E assim, Pai amado, queridos irmãos e Mestre Jesus, lhes agradecemos a oportunidade, agradecemos a todos os encarnados e desencarnados que estão conosco esta noite, por todo o carinho, amor e cuidado, e pedimos a Deus nosso Pai que envie do alto boas energias que lhes aqueçam os corações, renovem as energias e deem a certeza de que em momento algum estamos sozinhos. Porque Deus nosso Pai é bom sempre e a todo momento. Ele nos guia, Ele nos auxilia, Ele nos carrega em seus braços. Que tenhamos todos uma sexta-feira santa abençoada, um sábado de aleluia abençoado e uma Páscoa renovadora. Que saibamos entender o simbolismo da paixão de Cristo por nós e da renovação através de sua ressurreição. Obrigado, Mestre Jesus, por nos acompanhar e que possamos celebrar, sim, o Cristo vivo, o Cristo que segue governando o nosso planeta, auxiliando a humanidade e sendo o caminho, a verdade e a vida. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos e até a semana que vem na sequência dos estudos. Um bom descanso a todos.